Olá, esse ursinho aqui é super, super econômico, até porque só tem o corpo dele só tem uma cor e você pode escolher a cor que estiver sobrando aí da sua linha para poder fazer esse macacão. Ele é super econômico porque eu usei esse fio aqui, Balloon da marca Pinguim. Ele é o equivalente ao soft da Amigurumi. E eu usei um novelo desse e mais um pouquinho. Então, com certeza, se você comprar 3 desse, vai render mais de 2 bichinhos. Não chega a 3, mas você consegue fazer 2 e iniciar bastante do terceiro. Usando aqui esse fio, eu tive que usar a agulha 3,5 aqui, mas para esse macacão eu usei o fio normal. Eu uso o fio Bella da marca Pinguim também, que é o amigurumi normal. E eu sempre uso a agulha número 3. Para poder fazer isso, eu acho que fica mais abertinho, dá para ver mais os pontos. Eu adorei trabalhar com esse fio, achei que ficou uma peça muito macia e ele fica muito maior. A linha rende muito, eu não esperava que fosse render tanto, até porque só tem 50 gramas aqui. Ele ficou com 26 centímetros. E acho que não vai fazer tanta diferença se usar o fio amigurumi, mas obviamente vai diminuir. Talvez renda só uns 20 centímetros. Eu vou começar fazendo os braços, vou usar essa linha aqui, só para ele ficar bem mais fofo e maior. Mas também é possível fazer com a Bella, da marca Pinguim, ou com a linha Amigurumi mesmo da Círculo. Então, para começar aqui pelo bracinho, porque eu gosto de emendar ele no corpo. Vou começar com um anel mágico. Então, coloco o fio aqui na frente, uso o seu indicador para poder fazer um X. Assim. A agulha, sempre com o cabinho aqui, ó, virado para baixo, vai passar embaixo desse aqui e por cima desse. Assim, ó. Embaixo desse, por cima do outro. E eu vou puxar esse fio aqui para passar por dentro desse primeiro aqui, ó. Assim. E agora aqui uma correntinha. Laça e traz o fio. Aqui agora 6 pontos aqui dentro. 6 pontos baixos. 1. Então, aqui dentro do anel, trago o fio que tá lá atrás, aqui pra frente, laço e tiro. 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui essa perninha, que foi lá daquele começo do anel, para poder fechar, mas não aperta muito. Tem que ter uma bolinha aqui no meio ainda, ó. E aqui agora, nesse último ponto, eu vou colocar um marcador. Eu sempre uso uma linha, porque fica bem mais fácil do que aqueles marcadores de plástico. E é sempre no último ponto, coloco uma linha que dê destaque. Próxima carreira agora serão 6 aumentos. Então, é aqui 2 pontos no mesmo ponto. Essas argolinhas aqui formam um ponto. Essas duas, ó. Então, vou fazer 2 pontos baixos em cada argolinha dessa aqui. Segurar aqui direito. Então, aqui, ó, passo por dentro dessas 2 alcinhas. Opa. Aqui. Passei por dentro das 2. E agora, vou fazer o primeiro ponto. De novo, no mesmo lugar. Fiz o segundo ponto. Isso aqui é um aumento. E eu vou fazer isso mais 5 vezes, porque tem mais 5 pontos até chegar ali no marcador. Fiz o segundo, aqui, 3, 4, 5, e aonde tá a linha é o sexto. Fiz aqui. Vou subir o marcador no último ponto, então vou passar essa linha aqui pra cima, assim. Também gosto de deixar de ir caminhando assim por cima e por baixo com o marcador, porque se eu precisar desmanchar essa volta, eu vou saber exatamente aonde parar, porque vai estar marcado também a última carreira. Com o marcador de plástico não dá para fazer isso. Bom, agora a próxima carreira, um ponto baixo em um aumento, por 6 vezes. Então, um ponto baixo, um aumento. Aqui.
no mesmo lugar, o segundo ponto. Isso aqui foi uma repetição, então agora falta fazer mais 5. Um ponto baixo, um aumento. No mesmo lugar, o segundo. 2. E é só continuar assim até aqui no marcador. A gente vai terminar com um aumento aqui no marcador. Terminei aqui com o aumento no marcador. Vou passar o marcador para cima sem tirar o fio. Ó, é só trazer a perninha que está mais em cima. Então, se eu precisar desmanchar aqui, já vai ter marcado na última carreira. Se eu precisar até voltar para o anel mágico, já vai ter aqui marcado também. E olha o tamanho que tá ficando. Isso aqui são só 3 carreiras e já tá enorme. Ó. É por essa linha e também por essa agulha. Tá? Dá pra fazer tranquilamente com o fio amigurumi. Né? A espessura do fio, que é esse azul aqui, ó. É bem mais fininha, mas aí você diminui também a agulha. Ou se quiser usar fio duplo e usar até uma agulha número 4, vai dar também, vai até ficar maior do que o meu. Mas faz o teste para ver qual que você prefere e também, principalmente, o que você tem aí. Próxima carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Por 6 vezes, mas eu vou dividir o primeiro. Então, são 2 pontos, né? Eu vou colocar o primeiro ponto aqui. E o segundo ponto eu vou colocar só no final. Então, um ponto. Vou fazer um aumento aqui no próximo. E agora eu vou seguir normalmente. 2 pontos baixos, um aumento, que vai ser a segunda repetição. 2 pontos e um aumento, a terceira, quarta, quinta. E aí, quando chegar aqui na sexta, 2 pontos, um aumento e vai sobrar um pontinho aqui. 1, 2, fiz aqui. Tô fazendo aqui, né, o aumento. Fiz aqui o aumento. Sobrou um ponto, que foi aquele que eu fiquei devendo lá do início. Fiz aqui. Então, eu faço isso, eu divido quando a carreira começa com um número par, para que os aumentos fiquem desencontrados. Se a gente não fizer isso, quando for começar a crescer a sua peça, ele vai ficar um hexágono, então vão ter 6 pontas assim. Sabe? Não vai ser um círculo e eu preciso que ele seja um círculo para ficar mais perfeito. Próxima carreira, vou subir aqui um marcador, sempre no último ponto. Próxima carreira, 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, deixo o marcador aqui e agora eu vou contornar esses 24 pontos que já tem aqui. Só contornar assim, ponto baixo em cima de ponto baixo. E aí, eu vou dar a volta. Quando chegar aqui em cima do marcador, eu não vou passar o marcador para cima. Eu vou continuar. E aqui vão ter 2 pontos. Aí você vai saber que tem as 2 carreiras que precisa. E só depois desses 2 pontos é que eu vou passar o marcador para cima. Fiz aqui. E olha, deu ponto aqui bem em cima do último, que é bem em cima do marcador. E o trabalho foi virando assim, porque agora a gente vai subir a parte aqui do bracinho. Então, a parte que a gente está costurando, ela vai ficar para fora. Então, aqui a gente cuida para deixar o lado certo para fora, que é onde tem os vezinhos. Essa parte aqui tem uns tracinhos, ó. Essa parte é para dentro. Então, a gente vira. A gente fica costurando para fora assim. Aqui eu vou passar o marcador, agora sim, aqui para cima. E essa próxima carreira a gente vai diminuir. Serão 6 pontos baixos e uma diminuição. Aqui não precisa dividir, tá? Só vou fazer normalmente. Então, 6 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. 2, 3, 4, 5, 6. E agora a diminuição. A agulha a gente costura com essa parte aqui voltada para baixo, o gancho. Na diminuição aqui, a gente vai girar ele assim para cima para poder ficar mais fácil, porque eu vou pegar essa alcinha e essa aqui. Eu vou transformar esses 2 pontos em um ponto só. Então, eu viro assim, ó, para poder pegar o gancho mais fácil.
assim, ó. Peguei as duas, bota o jeito certo da agulha e agora faz como se fosse um ponto baixo. Trouxe o fio aqui pra frente, fecha tudo, viu? Ficou o Vzinho como é de um ponto normal, só que eu transformei esses dois pontos num ponto só e isso é uma diminuição. Vou fazer aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro o gancho assim pra cima. Pegar a primeira alcinha, a segunda alcinha. Vira o gancho novo para baixo, traz a linha aqui para frente, laço, tira tudo. Também dá para você poder pegar mesmo com o gancho para baixo, se achar que ficou mais difícil. Assim, ó. Viu? Pegou os dois. Aqui. Pegou um. Depois peguei o próximo. E aí faz normalmente, assim. Vou seguir aqui fazendo a última sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei aqui as duas alcinhas e faço como um ponto baixo. Pronto. Passo o marcador para cima. E agora aqui eu vou subir até o final do braço. Pode fechar esse marcador, o anel mágico aqui, ó. Tá vendo? Tem um buraquinho aqui ainda e o fio tá aqui solto. É só puxar que fechou tudo. Vou botar o fio aqui pra dentro. E agora aqui eu vou subir 11 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, assim como a gente fez aqui, ó. Nessa parte. Eu deixo o marcador aqui e vou girando até ter 11 pontos aqui, bem acima do marcador. Ele vai ficar assim, ó. A gente tá aqui embaixo. E aqui eu vou subir as 11 carreiras, ó. Só parte reta mesmo. 11 carreirinhas. Subi aqui as 11 carreiras. Aqui. O marcador ficou aqui embaixo. Lá onde a gente fez os 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, bem acima dele, ó, fica bem retinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Termina nesse aqui. Aqui agora, eu vou colocar enchimento. Já pode tirar o marcador. E aqui eu vou colocar enchimento. E depois a gente vai fechar o bracinho. Agora eu vou fazer a perna. Vai ser assim. E aqui eu não vou começar no anel mágico, vai ser um nó corrediço. E tem dois jeitos. Eu coloco o fio assim na frente. A agulha eu coloco aqui. E essa agulha, ela vai girar. Ela vai sair daqui, vai girar assim e vai voltar pra cá. Assim. Formou aqui uma bolinha. Eu vou segurar. Vou fazer uma correntinha. Puxa. Tenho aqui o anel corrediço. Ele fica já na agulha pra gente poder começar. Você achou muito difícil fazer essa girada assim? Assim. Tem um outro jeito, que é com a própria mão. Faço aqui uma letra E. E aqui com o dedo, aqui dentro, eu pego o fio que tá aqui fora. Pronto. Só puxar assim. E aqui é só colocar a agulha e puxar assim, pra poder arrumar. Que agora já tem o nó, vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou voltar na segunda. E eu não vou pegar por esse lado. Não vou pegar essa primeira alcinha aqui pra fazer assim, ó. Porque fica aqui um buraquinho. Tá vendo aqui o buraco? Eu acho que vai ficar bem aberto aqui embaixo. Vai dar até pra ver o enchimento. Então, aqui. Fiz as 4 correntes. E vou aqui na parte de trás. Tem essas alcinhas aqui, ó. Essas bolinhas. Bem no meio.
e eu vou pegar essa parte. Então, pulo primeiro, nessa alcinha aqui, ó, que tem aqui na parte de trás, coloco a agulha e faço aqui um ponto baixo. No mesmo lugar, eu vou fazer outro, então, um aumento. No próximo, pegando aqui, ó, esse lado aqui é o da correntinha, então, na parte de trás, bem no meio, tem aqui um ponto baixo. Esse fio fica desfiando um pouco. Aqui, um ponto baixo. Agora, nessa última bolinha aqui, eu vou fazer 4 pontos baixos juntos. Então, peguei aqui, vou fazer 4 pontos aqui. 1, 2, 3, 4. Ele mesmo já foi girando, né? Já foi passando pro outro lado. Esse fio aqui, pode esquecer. Já tá arrematado porque já tem um nozinho ali no início. Então, por ter usado aquelas bolinhas na parte de trás, aqui nessa parte, ó, ficaram os 2 pontos certinhos. Aqui. Os 2 próximos, né? Então, aqui. Depois dos 4 pontos, vou fazer um ponto baixo. E no próximo, um aumento. 1, 2. Então, aqui, recapitulando. Comecei com um aumento, um ponto baixo, 4 pontos baixos no mesmo ponto, um ponto baixo, terminei com um aumento. Então, aqui, 4 pontos baixos numa lateral, 4 pontos baixos em outra lateral, aqui tem 2, e eu terminei com 2, e um ponto em cima e um ponto embaixo. Tem 10 pontos no total. No último ponto, vou colocar aqui o marcador. E agora eu vou fazer como se a gente tivesse começado do jeito tradicional redondo, um ponto baixo e um aumento. Por 5 vezes. Então, aqui, um ponto baixo. E nesse aqui, 2 pontos juntos, fazendo um aumento. 1, 2. Um ponto baixo e um aumento. Então, 1, 2. Aqui. Então, aqui agora eu já fiz 2, eu vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou terminar em cima do marcador, assim. Vou subir o marcador. Aqui agora, 2 pontos baixos e um aumento também por 5 vezes. Mas assim como a gente fez no braço, eu vou dividir, porque é par. Então, eu vou colocar um ponto baixo aqui, vou ficar devendo o próximo, para deixar para fazer ele no final. Aqui, um ponto baixo, deixo o outro para depois. Então, já vai para o aumento. Aumento, e agora segue normalmente. 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. 1, 2 e aumenta. Agora eu vou fazer aqui mais 4 vezes, até chegar aqui no final, o aumento vai estar aqui, e em cima do marcador vai ser o último ponto que eu fiquei devendo aqui no começo. Terminei aqui o último aumento, então em cima do marcador, um ponto baixo, que foi lá do início. Vou subir aqui. E agora aqui, como a gente já acostumou, vai continuar subindo as carreiras aqui. A próxima vai ser 3 pontos baixos e um aumento, depois 4 pontos baixos e eu vou dividir. Vou deixar 2 aqui no começo, 2 para fazer no final. Depois disso, 5 pontos baixos e um aumento. Pronto. Subi aqui, 5 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Olha o tamanho que já tá. Aqui agora, vou fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, tinha 35 pontos. Vou contornar esses 35 pontos aqui por 2 vezes. Então, deixa aqui o marcador. E aí, quando chegar aqui, em cima dessa carreira aqui, por 2 vezes, quando tiverem 2 pontos aqui, aí já tá na hora de parar. Assim como foi com o braço.
Tá aqui as duas carreiras e assim como aconteceu no braço, a gente cuida para deixar o lado certo para frente, a gente está costurando na parte de fora. Então, ó, o Vzinho ou o X fica para fora, assim. Vou subir o marcador. E agora a gente vai começar a diminuir essa parte aqui, ó, parte da frente. Vai ficar reto aqui no calcanhar. Então, aqui agora são 10 pontos baixos, para depois a gente começar a fazer aquela diminuição ali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou começar a diminuir, fazer um ponto baixo. E agora eu vou começar a diminuir. Vou fazer uma diminuição e um ponto baixo por 4 vezes, com uma sequência. Então, começa aqui diminuindo. Diminuir. E um ponto baixo. Foi a primeira sequência. 1. Diminui. E ponto baixo. 2. Aqui. Diminui. Ponto baixo. 3, diminui, ponto baixo, 4. E agora aqui por último uma diminuição. E eu vou até o marcador aqui com 11 pontos baixos. Próxima carreira agora, vou começar aqui com 8 pontos baixos. 1, 8. Então agora vou fazer de novo aquela sequência de diminuição e pontos baixos. Por 4 vezes. Então, diminui, ponto baixo, 1, diminui, aqui, ponto baixo, 2, diminui, ponto baixo, 3, diminui, ponto baixo, 4. Agora, diminui mais uma vez e vai até o final, aqui, fazendo ponto baixo. Serão 8 pontos baixos. Próxima carreira, começa aqui com 6 pontos baixos. 1, 6. Aquela sequência de novo. Diminui. Ponto baixo, foi 1. Diminui, ponto baixo, 2. Diminui, ponto baixo, foram 3. Diminui, ponto baixo, foram 4. Aqui agora, mais uma diminuição. E termina com 5 pontos, até chegar aqui no marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar o marcador aqui para cima. Agora aqui eu vou fazer uma sequência de ponto baixo sobre ponto baixo. São 9 carreiras. Terminou aqui com 20 pontos. Então, vou contornar aqui esses 20 pontos 9 vezes. Então, deixo o marcador aqui. E agora aqui, quando eu tiver 9 pontos aqui em cima, já deu. Aqui, ó. Depois, vai ter que colocar um enchimento, claro. Mas já dá pra ver um formato, mais ou menos como esse aqui. Que ficou fechado essa parte aqui. Deixei aqui o marcador. E agora aqui, ó, na mesma linha retinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou passar aqui o marcador.
E agora eu vou começar a diminuir para poder fechar assim. Então vão ser sequências, são 3 carreiras de diminuição. Nessa aqui agora eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então aqui 3 pontos baixos e diminui assim. Viu? Agora faltam só mais 5 até chegar no marcador. A próxima carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição, mas aí eu vou dividir assim como eu fiz aqui para o aumento. Vou deixar um ponto, aí diminui. Depois 2 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, e quando chegar aqui no final, paga aquele ponto que ficou devendo aqui no começo. E por último, um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Aqui, eu subi até um ponto baixo e uma diminuição. Já até cortei aqui o fio. Agora aqui é só puxar a agulha. Eu coloquei o enchimento, obviamente, e eu usei a ponta aqui da tesoura como uma pinça. Então eu pinçava o enchimento e colocava aqui. Como eu estou usando um fio mais grosso, vou precisar de uma agulha mais grossa para poder passar aqui. Então aqui eu fiquei com 6 pontos. Aqui agora eu vou passar por dentro da primeira alcinha dos primeiros 5 pontos. 2, 3, 4, 5 e no último eu passo por dentro aqui das duas, ó. Assim. E aqui é só puxar. Ó. Puxou e fechou aqui. Vou passar a agulha pro meio e vou sair aqui atrás. Depois a gente arremata. Assim. Que agora a gente vai passar pro corpo. E vou fazer aqui no anel mágico 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxa aqui o anel para poder fechar, mas não fecha muito não. Deixa um buraquinho. Eu não aperto como tem que apertar, como aqui, ó. Eu não aperto como aqui, porque depois aquele primeiro ponto para poder pegar fica muito difícil. Então passei aqui o marcador. E agora aqui 6 aumentos. Nesse primeiro ponto aqui, que já é bem apertado, se puxasse muito, iria apertar mais ainda. Um aumento. 2. 3. 4. 5. Agora aqui no último, em cima do marcador, o 6º. Vou passar o marcador aqui pra cima. E essa aqui é a parte de baixo do corpinho. Então isso aqui vai crescer, vai ficar um círculo aqui ainda. E depois a gente vai subir para poder fazer a barriguinha. As perninhas eu vou encaixar aqui na lateral do corpinho. Então, para isso aqui virar um círculo, a gente vai começar a aumentar, assim como aumentou aqui no bracinho, né? Então, agora vai ser um ponto baixo, um aumento, depois 2 pontos baixos, um aumento, vai subindo assim. E quando for par, a gente vai dividir. Então, aqui eu vou subir até 8 pontos baixos e um aumento, na sequência. Fazendo 1, 2, 3, até o 8. E sempre que for par, eu vou dividir. Então, essa próxima carreira aqui vai ser de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. A próxima seriam 2 pontos baixos e um aumento. Como é par, eu vou deixar um aqui e um em cima do marcador. A carreira ímpar, o 3 pontos baixos e um aumento, vou fazer normalmente. Quando chegar em 4 pontos, vou deixar 2 aqui, 2 para o final. A mesma coisa, 6 pontos baixos e um aumento. 3 aqui, 3 aqui. E até chegar no 8, que eu vou deixar 4 aqui
e 4 no final. Então, vou subir até 8 pontos baixos e um aumento. Então, subi aqui até 8 pontos baixos e uma diminuição. Também fiz 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, deixei o marcador aqui e contando aqui para cima, tem os 5 pontos. Passar o marcador aqui e agora vai começar uma sequência de diminuição. Aqui, como a gente subiu até 8 pontos baixos e um aumento, vai ter que descer a partir disso também. Então, vai contar aqui agora 8 pontos baixos e uma diminuição. Como é par, vai dividir também. 4 pontos aqui. Assim. 2, 3, 4 e já diminui. Depois disso, 8 pontos normalmente, uma diminuição por 5 vezes, e quando chegar aqui no final, vai fazer a última diminuição, a quinta, vão sobrar os últimos 4 pontos aqui. E aí vai intercalando, vai fazendo uma carreira de diminuição e depois ponto baixo sobre ponto baixo. Então agora, 8 pontos baixos e uma diminuição, depois uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. E aí vai 7 pontos baixos e uma diminuição, uma carreira de ponto sobre ponto, 6 pontos baixos e uma diminuição, ponto baixo sobre ponto baixo, 5 pontos e uma diminuição, carreira de novo, e aí termina em 4 pontos baixos e uma diminuição. E, de novo, né, quando for par, vai separar. Aqui no caso do 8, o 6, 3 para cada lado, e no 4, 2 aqui e 2 para o outro lado. O corpo tá ficando assim, aqui, parece uma sacola. Então, aqui eu fiz 4 pontos baixos e uma diminuição. 2 aqui e 2 aqui no final. Essa agora é a parte de colocar os braços. Então, aqui, quando eu fechei com 10 pontos. Aqui, esses daqui de cima. E aqui no corpo tem 30. Então, vou somar aqui os 2 braços, são 20 pontos. E aí vai sobrar 10 aqui para eu distribuir na parte da frente e na parte de trás, assim, entre os braços. Então, vão ter 10 pontos aqui, 10 desse lado, 5 na frente e 5 atrás. Como aqui não tem parte da frente ou parte de trás, você pode decidir, né, se vai começar aqui agora fazendo os pontos simples ou se já vai emendar no braço. Eu já vou colocar o braço aqui. Então, aqui eu vou pegar o ponto do braço, aqui, e o próximo ponto do corpo. E vou fazer um ponto baixo. Assim como eu fiz aqui para poder fechar o braço, eu vou fazer aqui para poder unir o braço ao corpo também. Pronto, coloquei aqui os 10 pontos. Desse jeito. Então, agora, 5 pontos baixos aqui no corpo. 5. E aí, agora eu já vou trazer aqui o braço, aqui, para poder colocar mais 10 pontos aqui. Passei aqui o primeiro ponto no braço e já vou pegar aqui o primeiro ponto do corpo. Deixa assim, ó, tenta segurar desse jeito, que aqui já fica mais fácil para poder pegar os 2 pontos. Assim. Agora sobraram aqui mais 5 pontos para eu poder colocar. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora aqui eu vou subir uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Ainda são os 30 pontos, só para contornar aqui, para depois a gente poder costurar a cabeça. Que agora eu vou iniciar a cabeça e vai ser tão simples quanto foi o corpo. Eu vou começar com um anel mágico e aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 6. Vou fechar aqui um pouquinho, não muito, ainda tem uma bolinha aqui no meio. E vou colocar o marcador sempre no último ponto.
E aqui agora 6 aumentos. Então, são 2 pontos desse em cada ponto de base. Aqui. Só pegar essas 2 correntinhas aqui. Faz 1, 2 no mesmo ponto. E por último aqui, o 6º. Pronto. Sobe o marcador de novo. E agora aqui eu vou continuar crescendo esse círculo. Vou continuar aumentando assim. Então, próxima carreira vai ser de um ponto baixo e um aumento, depois 2 pontos baixos e um aumento, 3. A gente vai aumentar até 6 pontos baixos e um aumento. E lembrando que quando for par, a gente vai dividir. Quando for 2, 4 e 6. Aí você coloca metade no início e metade aqui no final. Ficou desse tamanho, depois de subir até 6 pontos baixos e um aumento. O 5º aumento ficou aqui. E depois mais 3 pontos até em cima do marcador e eu já subi o marcador. Agora aqui, são 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, fazendo esses 48 pontos que renderam na última carreira. Então, deixo o marcador, contorno 3 vezes até ter 3 pontos aqui em cima. As 3 carreiras estão prontas, aqui. E agora eu vou fazer mais 2 de aumento. Aqui. Eu vou fazer de novo 5 pontos baixos e um aumento. Depois, 6 pontos baixos e um aumento e vou dividir. 3 para cá, 3 para cá. A diferença é que agora eu vou repetir por 8 vezes e não por 6. Nessas 2 carreiras, tanto na de 5 quanto na de 6, eu vou fazer essa repetição 8 vezes. As 2 carreiras de aumento pronto. E agora mais 3 de ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, contornando isso. Terminei aqui com 60 pontos. Na última carreira de 6 pontos baixos e um aumento por 8 vezes. Daí a gente terminou com 60. Então, vou contornar esses 60 pontos até ter 3 pontos aqui em cima. Agora, para terminar a cabeça, vou começar a diminuir. Subir o marcador aqui. E agora serão só carreiras de diminuições. Então, eu vou começar aqui fazendo 6 pontos baixos e uma diminuição. Mas eu vou dividir 3 aqui e já diminui. Assim. E essa repetição por 8 vezes. Então, aqui agora eu vou fazer mais 6 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Aqui. E quando chegar aqui no final, mais 3 pontos. Terminei aqui. Agora aqui eu vou cortar o fio. Não precisa ser grande, porque a gente vai costurar a cabeça com a linha que sobrou do corpo. Então, aqui eu vou fazer o arremate, que é o ponto invisível. Eu vou pular o próximo ponto, a agulha de cima para baixo, e eu vou nesse segundo aqui, ó. E vou levar esse fio lá para trás. Assim. No ponto que a gente estava, também agulha de cima para baixo. Eu vou passar só por dentro de uma argolinha. E vou trazer esse fio aqui para dentro. Assim. Esse aqui é o ponto falso. E aqui, a gente precisa puxar para poder ajustar para que ele fique do mesmo tamanho dos outros. Assim, ó. É esse aqui. Então, agora as orelhas. Vou começar com o anel mágico. Assim. 6 pontos aqui no anel. 1, 6. Vou fechar aqui. Não aperta muito. No último ponto, vou colocar o marcador. E agora aqui 6 aumentos. Começando já nesse aqui, ó. Que é o mais apertado. 2 pontos no mesmo ponto. 1, 2, 6. Vou passar o marcador para cima. Assim. E agora vai ser sequências de aumento, né? Então, um ponto baixo e um aumento nessa carreira aqui. Assim. E aumenta. Depois, um ponto baixo e um aumento. Assim como a gente subiu na cabeça, no braço, no corpo,
Eu vou continuar fazendo essa sequência aqui de aumentos para poder aumentar a circunferência aqui. E eu vou subir até 4 pontos baixos em um aumento. E aí já pode cortar o fio, mas corta um pouquinho grande para poder costurar na cabeça e faz esse ponto aqui, o ponto invisível para arrematar. Para poder posicionar aqui os olhos, eu contei aqui do anel mágico, eu fechei ele bem e eu vou contar aqui 10 carreiras, vai ser entre a 10 e a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá aqui, 10 e a 11. Então vai ser nesse meio aqui, eu posicionei aqui. O meu olhinho, ele cobre um ponto, ó, tem um ponto aqui dentro, esse. Então, eu não vou contar com ele. Tem que ter 10 pontos de espaço entre um olhinho e outro, sem contar com esse ponto aqui, que o olho cobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um aqui dentro. E esse aqui eu não vou contar. Então, são 12 de espaço. E 10 fica aqui aparente. Então, aqui como é grande essa parte, dá para colocar os olhinhos depois. Então, é só colocar aqui agora as travas. Assim. Você pode colocar aqui, se tiver, esse focinho. Senão a gente borda. Eu vou colocar ele aqui bem no meio. Medir aqui, mais ou menos onde fica o meio, para poder colocar. Assim. Eu vou colocar aqui enchimento, para ver se ficou numa altura legal. Pode colocar aqui bastante enchimento, mesmo que fique assim um pouco para fora, porque depois quando a gente costurar aqui, essa parte aqui quase não tem, né? Vai ser um pouco do enchimento do pescoço. Ele ficou assim, mas aqui ainda tá muito espaçado e falta colocar a trava aqui. Eu vou juntar os olhinhos assim. Para poder juntar os olhinhos assim, eu vou pegar a linha que seja da mesma cor da cabeça, né? A gente só tá usando uma cor. E eu vou colocar aqui do lado, em qualquer ponto. Eu vou sair aqui embaixo. Vou passar um pontinho aqui pra cima. E aqui, vou sair aqui desse lado. Então, eu vou pegar um ponto desse e um ponto desse aqui. Eu vou fazer isso 2 vezes. Pegar um ponto aqui, aqui, desse lado e desse aqui. Porque depois eu puxo e ele fecha no rostinho assim. Então, peguei um aqui. Vou pegar um desse lado. Tem que ser bem rente aos olhos. Agora eu vou pegar o último aqui desse lado. Aqui em cima. Um desse aqui e eu vou sair nesse mesmo lugar que eu entrei. Não sei se deu pra entender, mas eu peguei um ponto aqui, depois um aqui. Aí eu vim pra cá e depois desse lado. Então, ele fica assim pra fora aqui, ó, o tracinho. Aqui agora é só ajeitar esse enchimento e puxar esse fio aqui para poder juntar os olhinhos. Ó, já dá uma profundidade aqui. Assim. Aqui agora eu vou cortar para facilitar os nós. E eu vou dar 2. Um, 2. Pode cortar bem rente, porque isso aqui vai entrar. Aqui, ó. E sumiu.
Agora eu vou colocar as orelhinhas. Aqui, quando eu terminei, pode tirar o marcador, fecha bem o anel e puxa esse fio aqui, ó, assim. Vou fazer o nó, o ponto invisível aqui, né, pro arremate. Agulha de cima para baixo, pula um ponto. No segundo, eu passo esse fio lá para trás. Depois, no que a gente tava, agulha também de cima para baixo, aqui, bem no meio. E vou passar esse fio aqui por dentro, assim. Depois só ajusta para ele ficar do mesmo tamanho dos outros. Aqui, bota o fio aqui para dentro, né, do anel mágico. E eu vou costurar com a agulha para poder ficar mais fácil. Então, coloca esse ponto aqui para a lateral, que aqui a gente vai fechar essa parte com essa aqui de trás. Então, ponto estando aqui na lateral, agora eu vou pegar aqui um desse lado, passei aqui pra frente, né? Agora eu vou pegar assim os dois, como naquela parte que a gente fechou o braço, só que com agulha de crochê. A gente vai costurar assim, ó, ida e volta, só pra poder fechar mesmo. Na hora de costurar na cabeça vai ficar mais fácil. Assim, por todos os pontos. Eu coloquei aqui a primeira orelha, para vocês terem uma noção como é que eu gostaria que ela ficasse. Depois que a gente costurou, ela naturalmente já fica nesse formatinho, assim, né, mais curvado. E vai ser exatamente assim, nesse formato, que a gente vai colocar ela aqui, assim, de ladinho. Então aqui, eu pulei o anel mágico e pulei a primeira carreira, então coloquei entre a primeira e a segunda. Então aqui eu já passei na agulha, tanto faz o lado, mas eu prefiro começar, aqui ó, dá pra virar, né? Eu prefiro começar por aqui, aqui em cima. E pra você poder apertar e fazer assim bem curvadinho, é só puxar aqui, que ela naturalmente fecha. Fica menor e mais fácil para costurar. Eu costurei assim, tem um vão aqui, então eu não costurei reto, seguindo uma guia. Essa vai ser talvez a parte mais difícil do cinto, porque vai ter que costurar fazendo esse círculo aqui, esse semicírculo. Então eu vou colocar aqui, entre a primeira e a segunda, na mesma direção, e vou fazer logo o primeiro. Aqui, só para poder já deixar marcado. Vou deixar a orelhinha do tamanho da outra, puxar o suficiente para que elas fiquem do mesmo tamanho. Na hora de fazer aqui a curva. Assim. E agora aqui vai de vocês, né? Se vocês preferem deixar curvado, assim como eu deixei, se prefere deixar ela mais assim, de ladinho. E aí vocês costuram de uma linha só ou faz esse semicírculo como eu vou fazer aqui agora. Então, passei uma aqui na cabeça já. Vou pegar aqui um ponto da orelha de novo. E agora aqui, eu já vou aqui para trás para poder fazer essa curva aqui. Então, vou pegar um ponto que esteja mais aqui atrás. E vou passar outro na orelha. E é só isso, intercalando. Um na cabeça e um na orelha. E não tem uma guia nesse caso. Por isso que eu falei que talvez seja a parte mais difícil. Então, vou fazendo aqui até terminar, né? E já volto para poder costurar essa parte aqui. Coloquei a orelhinha, depois eu passei o fio aqui e saí no mesmo lugar que eu já tinha feito a primeira. Então, quando terminar de costurar aqui, cheguei aqui no cantinho, né, na direção dos olhos, passa o fio aqui para trás, porque aqui a gente vai arrematar os dois com 2 nós. Então, vou cortar aqui. Pronto. Agora é só cortar rente, que ele some.
Vou fazer aqui um brilhinho nos olhos. Vou pegar aqui o fio branco e eu vou passar aqui do lado e eu vou fazer assim esse semicírculo desse jeito. Então eu vou pegar bem aqui embaixo dos olhos e vou aqui pra cima. Depois a agulha vai sair desse lado, passar aqui para esse meio, em cima dos olhos, vai sair embaixo, depois aqui de baixo vai retornar. Ó, daqui tem que vir aqui pro meio dos olhos, na parte de baixo. Pois aqui eu vou fazer o semicírculo assim. Então, aqui no meio dos olhos em cima. Daqui já vai para outra linha. Aqui em cima, bem no meio. E como eu quero o semicírculo, vou sair aqui no meio dos olhos, embaixo. E daqui, direto para onde eu comecei. Pronto. Esse cimento está atrapalhando bastante. Aqui, eu vou ter que arrumar assim, nos cantos. Passar esse fio um pouquinho aqui para baixo dos olhos. E desse lado a mesma coisa. Pronto. Ficando assim. Aqui eu passei muito. Pronto, agora aqui... Ih, ficou pouquíssimo fio. É só puxar um pouquinho. Isso até ajuda também a juntar mais os olhinhos, caso não tenha puxado muito naquela primeira vez. Mas se puxar demais, o fio vai entrar aqui, para baixo da parte preta do olho, e não vai dar pra ver. Aqui agora, vou fazer os dois nós. E é só cortar. E ele some. Se não sumir com facilidade, parte de trás da agulha, ó, só para ajudar a empurrar. E fechou. Aqui, vou costurar agora a cabeça. Esse fio aqui que a gente arrematou, que é o ponto falso, tá vendo? Vou dar mais uma ajustada e colocar ele aqui pra dentro. Pra não atrapalhar agora na hora de passar aqui pro corpinho. Mas antes, tem que fazer alguns ajustes aqui. Eu terminei de costurar essa parte. Pode puxar aqui o fio, eu deixei um fio grande para poder costurar a cabeça. Pode tirar o marcador. E a primeira coisa que vai fazer vai ser esses dois fios aqui do braço, que eles ficaram soltos. Eu vou ter que passar eles para dentro. Aqui, ó, no ponto que estiver mais perto, eu vou passar ele aqui. Aqui pro meio. E esse aqui já até tinha passado. E aqui dentro, dois nós. Normais, não é pra puxar. Se puxar, ó, os bracinhos grudam. É só para que eles não se soltem mesmo. Esse restinho de fio pode vir aqui pra dentro, que não vai fazer diferença. Vou completar aqui agora com o enchimento, porque tá faltando. Terminei de colocar enchimento, mas eu não coloquei muito, ó, ainda tem espaço sobrando. Eu vou terminar de preencher quando tiver quase fechando. Aqui
a gente vai centralizar a cabeça, mas a gente vai começar a costurar na parte de trás. Nessa parte aqui, para depois a gente poder emendar com esse fio. Então aqui, eu vou dar a volta nele todo e quando chegar aqui, a gente vai dar os 2 nós com esse fio que era da cabeça, com esse que tá no corpo. Centraliza primeiro, se tiver alfinetes é bom, porque ajuda a deixar firme. Mas a partir do momento que você faz o primeiro ponto, ele não solta mais. Ele já tá mais seguro. Então, coloquei aqui mais ou menos no meio. Vou segurar bastante. E aqui eu já vou fazer o primeiro ponto, pegando logo na cabeça. A partir daí, pode até soltar a cabeça, que não tem problema, porque isso aqui é como uma guia. Quando a gente fez o corpinho, terminou com 30 pontos e a cabeça também. Apesar da cabeça aqui parecer maior, é porque ela tem mais enchimento. Mas tem 30 pontos no corpo e na cabeça também. Então, vai pegando um ponto de cada um. E no final vai dar certinho. Então, peguei aqui da cabeça, o próximo vai ser do corpo. Depois eu vou para a cabeça de novo. E continua fazendo assim, só intercalando. Até quase fechar. Aí você põe mais enchimento. E vai apertando, conforme vai fazendo, para não ficar uns pontos frouxos. Aqui, ó, para o ponto não ficar assim frouxo, a gente segura aqui e é só puxar o fio, que ele junta certinho. Essa parte aqui agora, faltando bem pouquinho aqui, vai ser a parte que a gente vai colocar mais enchimento, principalmente para firmar mais o pescoço. Pronto, então coloquei o enchimento aqui o suficiente. É só continuar até fechar. Esse fio aqui, eu vou passar aqui por dentro, ó. Pode sair aqui no corpinho ou na cabeça, tanto faz. Só precisa que ele vá por dentro. E a mesma coisa, deixa eu cortar aqui que ficou muito grande. A mesma coisa eu vou fazer com esse outro fio aqui, ó, que era da cabeça. Vou levar ele até lá. Passar aqui por dentro. No mesmo lugar aqui, ó. E aqui agora eu vou dar 2 nós para arrematar esses 2 fios. Eles até criou um pescocinho aqui que não tinha antes. E agora aqui as pernas. Aqui, quando eu fiz os pezinhos, eu fechei e depois passei o fio aqui para a lateral, um pouco mais embaixo. Aqui a gente vai colocar os pezinhos aqui embaixo no ursinho, assim. Desse jeito, a gente vai poder rotacionar eles para que o ursinho depois possa se sentar. Desse jeito. Então, eu peguei um outro fio aqui, depois a gente emenda esse daqui. A gente faz o arremate. Peguei um outro fio grande, porque a gente vai passar de um lado para o outro essa agulha. A gente vai costurar as 2 pernas ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar a agulha aqui, passar pelo corpo e pela perna e vou voltar assim do mesmo jeito. E vai fazer isso 2 vezes. Então, aqui, para que a perna não fique muito assim abaixo do braço e que ele fique bem esquisitinho por ficar muito apertada, eu defini entre a carreira 11 e 12. Vai ser o máximo dele. Então, é essa carreira aqui. A 11 e 12 você conta a partir do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui, entre a 11 e a 12. Então, mais ou menos por aqui, bem abaixo do braço, vai ser o máximo. Então, essa pontinha aqui da perna vai ter que bater aqui.
Ou seja, a gente vai costurar um pouco mais embaixo, porque a gente vai pegar aqui na lateral, desse jeito. Vou colocar a agulha aqui, no corpo, na lateral. E aqui, eu vou escolher um ponto, onde vai ser a perninha. Como eu quero que ela fique nessa altura, esse ponto eu tenho que passar aqui na perna. E ele vai até o outro lado. Assim. Já tá quase fixo aqui. Eu vou pular aqui um pontinho só, porque se eu passar no meio não vai dar em nada, ele vai desfazer. Um aqui. E vou sair um aqui ao lado. Tá vendo aqui? Assim. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Um só ao lado de onde eu tinha entrado, com o fio que tá aqui no corpo. Pronto. Agora eu vou para essa outra perna aqui. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre a 11 e a 12, aqui na lateral. Então, esse aqui vai ser o máximo da perninha também. Eu vou ter que escolher um ponto que fique aqui embaixo. Eu saí aqui na lateral, passei aqui na perna e eu medi aqui mais ou menos a altura que tava essa perninha. Tá vendo aqui o anelzinho? A argolinha? 1, 2, 3, 4, 5, entre a 5 e a 6. E aí eu fiz a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, entre a 5 e a 6. Agora aqui é só puxar o fio, que aí a perninha já vai emendar aqui, ó. Aqui agora. Vou passar aqui, pular um ponto aqui de espaço. Vou sair aqui um ao lado. E vou encaixar aqui no corpinho da mesma forma. Com um aqui de espaço também. Agora eu vou fazer esse caminho todo até aqui. Até aqui. Pra gente poder fazer isso 2 vezes. Vou entrar aqui. Vou sair aqui na perna. Aqui de novo. Saio ao lado. Perdi o fio. Entro aqui, saio ao lado e vou fazer todo o caminho. De novo, vou ter que fazer isso 2 vezes, tá bom? Fiz aquela primeira, mas agora é bem mais rápido, porque já tá marcado aqui. Aqui. Aqui em cima, já é a segunda volta. Eu vou sair aqui ao lado. Passar pelo corpo e agora aqui pra cima. Pronto. As pernas estão colocadas, mas obviamente está bem frouxo. E eu vou ter que apertar tudo isso. Então aqui agora, ó, é só puxar esses 2 aqui. Que eles vão ajustando e prendendo a perninha aqui. Olha como ela rotaciona. E aí ele consegue ficar assim, sentadinho. Você pode também colocar um botão aqui, caso não queira que ele fique assim, ó, pra dentro. Então, agora que eu prendi, vou dar 2 nós.
e fecha. Assim. Agora, esse fio aqui, a gente vai passar aqui pra dentro, aqui pra esse meio. Com a ajuda da agulha, vou aqui. E passar pra qualquer ponto daqui, pra gente poder dar os 2 nós. Isso não vai interferir depois na rotação da perna. Porque eu tô saindo aqui pra cima, ó. Então aqui, como eu já falei, né, poderia ser um botão. E aí, nessa parte aqui que eu pulei, que eu fiz um de espaço, você entra numa casinha e sai na outra aqui ao lado. Na volta, que é na segunda vez, você pode até fazer o X aqui, ou então faz 2 vezes assim, de ladinho mesmo. Acho bacana esse jeito de costurar a perna porque eles conseguem sentar. E esse buraquinho aqui vai ficar escondido, agora que a gente vai fazer o macacão. Agora eu vou começar a fazer o macacão aqui com o nó corrediço. Coloco o fio assim na frente, agulha aqui e gira. Essa parte eu já mostrei como faz. E aqui eu vou fazer correntinhas. Só laçar e puxar assim. Assim, ó. E como eu usei o fio balloon, o meu bichinho ficou maior, ficou mais gordinho. Se tivesse usado o fio amigurumi, ele teria ficado menor. Então, aqui, cada macacãozinho vai sair de um tamanho, a não ser que você esteja realmente fazendo com o fio balloon. E essa parte você vai usar o fio amigurumi normal ou o fio bela, enfim. E aí você consegue fazer de vários tamanhos esse macacãozinho e até para qualquer bichinho, porque esse é o jeito mais fácil de fazer. Não vai ter aumento, não vai ter diminuição também. Então aqui, essa quantidade aqui de correntinhas tem que ser o suficiente para poder contornar a maior parte do bichinho. Então aqui, nesse caso, é a barriga, é a maior parte dele. Se tivesse umas pernas maiores aqui, eu teria que medir pela perna. Mas como elas foram mais para dentro, essa parte maior aqui é a barriga. Então vou ter que contornar aqui fazendo correntinhas o suficiente para depois elas juntarem aqui. Depois disso, nesse caso aqui eu vou ter que fazer 60 correntinhas, se você estiver usando o fio balloon para o bichinho e amigurumi para poder fazer aqui as correntinhas e o macacão. Eu vou colocar as correntinhas aqui para frente, assim, nessa direção e ainda virada para mim. Nesse primeiro aqui, ó, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. É só passar tudo. Aqui eu vou subir 2 correntinhas, o que equivale ao meu ponto alto. E agora o ponto alto, eu vou laçar primeiro, aqui ó, nessa primeira correntinha aqui, eu vou trazer o fio que tá lá atrás. Vou laçar de novo, tira 2, laça e tira 2. Então aqui de novo, laça primeiro, traz o fio aqui pra frente. Tem 3 linhas aqui na agulha. Laça e tira 2, laça e tira 2. E assim eu vou seguir por toda a volta. Isso aqui é só uma amostra, óbvio, porque eu teria que fazer 60 correntes. Assim. E o ponto alto vai ficando desse jeito. Aqui, eu fiz aqui as 60 correntes. E aí, quando chegou aqui no final, como é que faz para poder subir 60 correntes, né? Depois eu voltei fazendo ponto baixo, ponto alto. E quando chegou aqui no último, queria mostrar como é que a gente vai fazer para poder subir a carreira. Esse aqui é o primeiro ponto e tem aqui as 2 correntinhas que a gente fez de início. Eu vou passar aqui, vou fazer um baixíssimo. Assim. E aqui eu vou subir 2 correntinhas e vou continuar normalmente. Laça,
traz o fio aqui pra frente, laça, tira 2, laça, tira 2. Então, eu já tô na parte de cima. Vai fazer a volta, quando chegar aqui, na segunda correntinha, vai passar aqui dentro. Vai fazer um ponto baixíssimo. Daí, já sobe as 2 correntes de novo e continua seguindo. Eu subi aqui essa parte reta, só de carreira sobre carreira. Fiz 11. E aqui, colocando no ursinho, olha aqui o tamanho que ficou. Essa parte aqui da perna, a gente vai fechar assim. E sobrou isso aqui. Esse tamanho aqui. Essa parte aqui de cima, eu vou fazer um quadrado, para depois a gente pegar as alcinhas e costurar nesse quadradinho aqui. E aí, como eu tenho 64 pontos baixos aqui, nessa última carreira, quando eu subi, eu só fechei com ponto baixíssimo. Agora, para poder fazer o quadradinho daqui do meio, onde eu vou colocar os botões e as alcinhas, eu vou fechar esse aqui com ponto baixíssimo, aqui na correntinha. Vou cortar aqui o fio. E depois eu arremato. Aqui, eu vou começar fazendo o nó corrediço. Põe o fio assim na frente e gira aqui a agulha. E faz uma correntinha, desse jeito. Como eu tenho 64 pontos, eu vou pular os próximos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar aqui. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, que é o mesmo tamanho do ponto alto. E vou seguir fazendo mais 15, no total de 16. Então, aqui, como eu tinha 64 pontos, eu separei 32 para a parte da frente, 32 na parte de trás. 8 aqui de cada lado e 16 aqui no meio para eu poder fazer esse quadrado do macacão. Esse aqui é o último ponto, o 16. Aqui agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou girar o trabalho, vou laçar e aqui nesse último ponto mesmo, já vou começar fazendo o primeiro. Essas 2 correntinhas foi só para poder subir, eu não vou contar com ela. E agora eu vou fazer ponto alto até ali o final. Então, como eu não vou contar com aquela correntinha, com essas correntinhas aqui da lateral, eu só fiz 3. Vou continuar seguindo os mais 13 aqui. Aqui no final, nas 2 correntinhas, na correntinha que eu fiz aqui, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou bem no meio dela, para poder pegar e fazer o 16º ponto. Ele vai ficar retinho assim. Sobe aqui as 2 correntinhas. Gira o trabalho e nesse mesmo ponto aqui, um ponto alto. E continua fazendo até ali o último. Fiz aqui as 4 carreiras. Agora eu vou cortar aqui esse fio. E aqui, como eu pulei 8 pontos de cada lado, eu vou ter que pular mais 8 pontos aqui. 8 pontos desse lado, para poder começar aqui fazendo os 16. Vou começar aqui já na agulha, com o nó corrediço. E agora eu vou contar os 8 pontos desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais 8 pontos, que é da parte de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu já vou colocar, faço um ponto baixo e uma correntinha. Isso aqui é como um ponto alto, né? E sigo fazendo mais 15 pontos aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na frente, essas 4 carreiras de 16 pontos, desse lado aqui. Terminei aqui a 4ª carreira. Você pode fazer com menos, pode deixar só 3. Esse aqui não é um padrão engessado que você precisa seguir a quantidade exata de pontos.
Tô mostrando como pode fazer um macacãozinho para qualquer amigurumi de qualquer tamanho. Então, vê o que você acha que fica mais bonitinho. E sempre bota no bichinho para poder ver o tamanho que tá. Eu terminei essa parte. Aqui embaixo agora a gente vai costurar aqui, para poder fechar a perninha dele. Fiz aqui um nó corrediço. E aqui agora, eu vou precisar contar para poder fazer bem no meio. Eu vou deixar 4 pontos aqui, porque eu tenho 64. Então, eu vou deixar 30 de um lado e 30 do outro. Vou fazer esses 4 que vão ficar bem no meio. Para isso, eu preciso começar a contar aqui, ó. Dessa parte que dá pra ver, que foi onde a gente começou a subir as carreiras. Aqui eu vou contar 15 pontos. 15 desse lado, 15 do outro, e a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui, no ponto 16, eu vou fazer um ponto baixo. Para poder marcar, que é esse aqui. Mesma coisa eu vou fazer para esse outro lado, ó. Contar os 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse aqui é o ponto 16. Eu preciso pegar esses 2 pontos juntos. Assim como a gente fez ali no braço e para juntar a cabeça também. Então, aqui, eu vou pegar esse ponto, que eu tinha feito o ponto baixo para poder marcar, e o ponto que eu coloquei aqui, a agulha. Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou seguir fazendo mais 3 para poder juntar essas perninhas. 3, 4. Aqui agora eu vou fazer a parte da perninha. Vou deixar a parte da perninha aqui um pouquinho maior, vou fazer só uma carreira de cada lado da perna. E vou deixar essa parte aqui para poder dividir mesmo. Então aqui, como a gente estava fazendo só em ponto alto, eu vou fazer uma correntinha só para esse ponto ficar na mesma altura. E vou começar a contornar aqui essa parte sem pegar os 2 pontos. Só essa parte aqui da frente. Assim. Só contornar até chegar ali atrás. Cheguei aqui na parte de trás, no último ponto que era possível fazer. E aqui agora eu preciso emendar nesse aqui, sem deixar buraco. Então, eu vou fazer só mais um aqui, em cima daquele primeiro ponto baixo que a gente fez fechando. Não é pegando a correntinha dele, é na parte de trás. E aqui eu vou juntar em cima daquela corrente que eu tinha feito para poder subir, para dar a altura do ponto baixo. Fechei no ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, fechou a parte da perna. Agora, aqui tem 2 formas de poder fazer. Se você quiser terminar aqui, já tá ótimo. Aí, depois a gente passa para a próxima perna. Se quiser fazer um acabamento bem simples, eu indico uma correntinha e no próximo ponto baixíssimo, uma correntinha. Baixíssimo, correntinha, baixíssimo. E vai ficando esse zigue-zague aqui, que é bem fácil de fazer. Ou você também pode fazer uma bainha, para que ele possa virar aqui, como se ele estivesse dobrando mesmo. Para isso a gente vai pegar pontinhos aqui só na primeira alça, na alça da frente a gente vai fazer ponto baixo. Aqui, ó, só na alça da frente. Daí a gente pode contornar essa perna com esses pontos. Até lá atrás. Cheguei aqui no último ponto. Essa aqui é a parte das correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer mais uma, mas agora pegando o ponto total. Assim. As 2 correntinhas. E aí eu vou até lá atrás.
Dessa forma, a gente vai poder virar isso aqui depois, assim, para fazer uma bainha do short. Com um só fica difícil dele ficar, por isso a gente precisa fazer 2 carreiras. Cheguei no último ponto, aqui acima da corrente, vou fazer um ponto baixíssimo e vou cortar o fio para arrematar depois. Aqui agora, vou começar já a outra perna, ó, fica assim, ó. Depois ele dobra, assim, como uma bainha. Eu vou fazer essa outra perna exatamente desse jeito. Vou começar aqui com o nó corrediço. Vou colocar aqui no próximo ponto, depois daqueles 4, né, que eu fiz para poder juntar a perna. Ponto baixo, uma correntinha e vou continuar fazendo ponto alto até chegar lá atrás. Vai ser o mesmo jeito dessa aqui. Então, vou fazer essa carreira aqui de ponto alto, depois ponto baixo, pegando só a alça da frente e uma de ponto baixo, pegando o total. Exatamente igual. Para poder fazer o arremate dessas linhas aqui que estão soltas, eu vou sempre passar para o outro lado, o lado de dentro. Então, esse fio que está aqui solto, eu vou pegar o ponto que está mais perto dele, para poder passar esse fio lá para trás, para o acabamento ficar do lado avesso. Mesma coisa acontece com todos os outros. E aqui atrás, eu vou pegar esse fio e eu vou torcer do lado contrário, porque assim ele se abre e aqui dentro tem de 4 a 5 fios. Aqui, ó. E aí eu vou separar. Depois eu vou passar aqui por um pedacinho, por um fio, por alguma argolinha que estiver bem perto e vou passar uma dessas metades. Assim, tem algo no meio para poder dar um nó. Porque se eu só der 2 nós, sem ter algo no meio para que sustente, esse nó soltaria. Então, fiz aqui, corta bem rente. E é quase imperceptível porque é da mesma cor, né? E ainda mais porque tá do lado avesso. Eu vou fazer isso para todo o resto, todos os outros fios que ficaram de fora. Mas aqui em cima, eu quero fazer mais um acabamento, principalmente nessas laterais aqui que não tem. Então, de novo aqui, eu vou começar com o nó corrediço. E aqui, pode escolher qualquer ponto. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, para poder fazer, para poder começar. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Bem aqui na lateral, assim, esses 2 fios eu levo para o lado avesso e já dou 2 nós. E eu vou fazer ponto baixíssimo por toda a volta. Se você quiser, pode fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo para deixar aquele zigue-zague. Mas eu só vou levar de ponto baixíssimo mesmo. Então, eu vou fazer aqui, vou subir essa lateral, passar por esse lado, aqui, ó, contornar essa parte toda, até chegar aqui de novo. Tô chegando aqui na lateral. E aqui, eu vou colocar um ponto baixíssimo aqui em cada um desses espaços. Então, é praticamente 2 por carreira. Tem um espacinho aqui. Ó, vou botar aqui contra a mesa branca. Tem uns espaços. E vai ser aqui que eu vou poder pegar. E não tem muito segredo não, não tem quantidade exata de pontos aqui. Ó, cheguei aqui em cima,
Já vou contornar para poder fazer aqui, ó. Essa parte aqui que é a mais fácil. E aí é só ir passando por toda a lateral, também desse lado, até chegar aqui de volta. Eu passei o ponto baixíssimo por toda a volta e ficou assim. Agora a gente vai fazer essa alcinha daqui. Então, com o fio aqui, a gente vai começar com um nó corrediço. Deixa um espaço aqui, uma boa quantidade de fio, assim, para depois a gente dar 2 nós. Nó corrediço. E aqui você faz a correntinha o suficiente para poder passar, você vai medir assim, ó, dessa parte aqui de trás, até chegar aqui na ponta. Quando chegar aqui, você ainda faz mais 5 correntinhas, que é pra gente poder dar essa voltinha aqui, ó, para depois colocar o botão. Aqui no meu caso, serão 15 correntinhas aqui nessa parte e depois mais 5 pro botão. Vou fazer 20. Fiz aqui as 20 correntinhas. E aí eu vou pular as 5 que vai ser pro botão. E aí eu vou na sexta, mas não aqui na parte da frente. Tem uma argolinha bem aqui no meio. E eu vou fazer ponto baixo aqui. E vou seguir fazendo ponto baixo sempre nessa argolinha que tem aqui atrás. Aqui, ó, essa aqui é a parte da correntinha. E quando a gente vira, tem esse fiozinho aqui do meio. É nele que a gente vai pegar. Pronto, cheguei aqui no final. Agora eu vou cortar o fio aqui do mesmo tamanho que eu tinha deixado antes. Eu vou vir aqui na parte de trás. Esse aqui é o lado direito da peça. Vou botar do lado contrário. E vou colocar aqui bem na frente, de onde eu quero encaixar. Eu vou encaixar na pontinha. Vai ser no primeiro ponto baixo que tiver, no ponto alto. Esse aqui, ó. Então, eu vou passar a agulha aqui, por um lado do ponto alto, depois pelo outro lado do ponto alto e levo esses 2 fios lá para trás. Aqui é só dar 2 nós. Vou cortar rente. Pronto. Na parte da frente, pregar o botão. Botei aqui uma agulha que passe pelos buraquinhos e vai ser muito simples. Eu só vou fazer um X aqui. Ó. Desse lado pro outro, fiz um X. E aí, com esses 2 fios aqui, que ficaram até grandes, eu vou diminuir um pouco, eu vou colocar ali atrás, da mesma forma que eu coloquei essa parte aqui. Então, aqui, eu vou colocar bem aqui em cima, também nesse primeiro ponto alto, porque tem aqui as 3 correntinhas, né, de subida, as 2 correntinhas de subida e também tem esses pontos baixíssimos. Eu vou pegar nesse primeiro ponto alto aqui que se forma. Vou passar aqui de um lado e vou puxar um dos fios lá para trás. Do outro lado do ponto, vou puxar o outro fio que sobrou. Só isso. Agora é só dar 2 nós bem apertados. Vou cortar aqui bem rente. Esse nó, ele some, ó. E aqui, só fechar. Agora eu vou decorar mais um pouco aqui o rostinho com a linha marrom. Vou fazer sobrancelha e uma boquinha.
Vou colocar aqui ao lado, qualquer ponto da cabeça. E aqui eu vou fazer a sobrancelha de quina também. E rente aqui aos olhos, onde começa e onde termina. E vou pular só 2 pontinhos. Então, vai ser nessa linha aqui, ó. Aqui. Como eu quero a de quina, eu vou subir. 1, para deixar assim rente, ó. 2 pontos só de sobrancelha. E a mesma coisa acontece aqui desse lado. Vai ser aqui, nesse ponto. E eu vou fazer 2. Então, vai ser aqui, ó, na mesma carreira. Aqui pra baixo. Fez uma sobrancelha aqui. Daqui, eu já vou vir aqui direto pro focinho, pra poder fazer uma boquinha. Vou sair aqui bem abaixo mesmo do focinho. E aqui eu vou contar 3 pontos. Vou sair aqui embaixo. Vou fazer isso 2 vezes, pra que fique grossinho. Uma vez, outra vez. E agora eu vou fazer uma boquinha assim de ladinho. Eu vou subir um só e vou pular 3 pontos aqui. Assim, e a mesma coisa pro outro lado. Aqui tem 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Você pode deixar só assim, se preferir. Sorrisinho de um canto só. Ou você pode fazer um sorrisão fazendo dos 2 lados. Então, aqui eu vou voltar pra cá. E depois eu vou sair aqui no mesmo lugar que eu tinha começado antes. Vou apertar mais esse lado aqui, ó. Um sorrisão. Agora aqui, eu vou dar 2 nós pra gente poder terminar. Vou cortar a rente. Vou passar aqui com a parte de trás da agulha, esse nozinho lá pra dentro. E pronto. Assim ficou assim. Obrigada.